John Wayne Gacy foi um dos mais notórios assassinos em série da história americana. Ele estuprou, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens do sexo masculino ao longo de um período de 20 anos. A maioria de suas vítimas foram mortas no condado de Cook, Illinois. Gacy é frequentemente referido como o palhaço assassino, devido ao seu alter ego como Pogo e Patches, o palhaço, uma persona que ele assumiu quando se apresentava em hospitais infantis e eventos beneficentes. Neste episódio de Mentes Assassinas, olhamos para a vida de John Wayne Gacy, desde sua infância abusiva até seus crimes hediondos. Diferente de muitos assassinos, Gacy não era um sujeito estranho e solitário como Ed Gein, por exemplo. Ele era um membro ativo da comunidade e líder distrital do Partido Democrata. Por anos, ele enganou amigos e vizinhos, fazendo-os acreditar que era um empresário respeitável que ajudaria qualquer um em necessidade. Na realidade, ele era um pedófilo predatório e assassino, que se aproveitava de meninos e jovens homens para sua própria satisfação sexual. Gacy torturava e matava suas vítimas da maneira mais vil antes de enterrar seus corpos no vão sob sua casa. Muitas informações sobre datas e circunstâncias vieram das confissões de Gacy, mas como todo assassino em série, ele era um mentiroso compulsivo. Então, algumas datas e nomes podem variar conforme a fonte. De qualquer forma, aqui tentaremos trazer um retrato preciso de um dos assassinos em série mais infames dos Estados Unidos. John Stanley Gacy era de ascendência polonesa e dinamarquesa. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial e depois trabalhou a maior parte de sua vida como mecânico de automóveis. Em 1938, ele se casou com Marion Elaine Robinson e o casal se estabeleceu em Chicago. Logo, eles receberam sua primeira filha, uma menina que eles chamaram de Joanne. Em 17 de março de 1942, pouco mais de 2 anos depois, eles tiveram um segundo filho, um menino chamado John Wayne Gacy. O bebê nasceu às 00h29 no Hospital Edgewater, em Chicago, Estados Unidos da América. Anos depois, tiveram sua terceira e última filha, Karen. Chicago era um lugar difícil para nascer. Ela tinha a reputação de ser uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos da América, e mesmo hoje tem uma proporção maior de crimes com armas e homicídios em comparação com outras grandes cidades. E John Wayne Gacy cresceria para se juntar à lista de serial killers que vieram da cidade, que inclui o infame H. Giga Peziziuta Adeshia A. Holmes e Richard Speck. A família morava em uma casa arrumada no norte de Chicago, e Gacy Jr. e suas irmãs iam à escola católica local. Aos 11 anos, Gacy se mudou com a família e começou a frequentar a escola primária, onde parecia ter um bom desempenho. Ele possuía amigos, um emprego de meio período e era escoteiro, parecendo um menino comum. No entanto, ele tinha alguns problemas de saúde. Aos 11 anos, ele bateu a cabeça em um balanço e começou a ter desmaios esporádicos. Ele foi diagnosticado com um coágulo de sangue no cérebro, que foi tratado com sucesso por medicamentos. Aos 15 anos, Gacy teve seu apêndice removido e precisou tomar medicação para um problema cardíaco que o acompanhou por toda a vida. Na escola, Gacy era um aluno médio. Ele não se destacava em nenhuma matéria, apenas se misturava com os demais alunos. Por causa do problema no coração, ele evitava esportes e exercícios, tendo sobrepeso quando criança. A única coisa pela qual ele era conhecido era o quão inteligente ele se mantinha.
Suas roupas não eram caras, mas sempre estavam limpas, passadas, e ele se mantinha arrumado. Durante sua adolescência, ele mudou de escola 4 vezes, mas não concluiu o último ano do ensino médio. Disse que nos últimos meses, em que Gacy frequentou sua última escola, Charles A. Prosser Vocational, em Beaumont Cragan, ele estava claramente perturbado. Ele estudava de forma irregular e acabou abandonando os estudos. A causa de sua rebeldia era seu relacionamento com o pai. John Sr. era um bêbado e um valentão, e toda a família sofria com seus surtos violentos. Ele agredia a esposa, aterrorizava as filhas e constantemente menosprezava seu único filho, chamando-o de burro e estúpido, comparando-o desfavoravelmente às irmãs. A constante repreensão do pai teve um profundo impacto no jovem Gacy. Em vez de lembranças de infância preenchidas com amor e diversão, elas estavam cheias de abuso verbal e espancamentos. Em certa ocasião, ele foi brutalmente espancado com um cinto por misturar acidentalmente peças do motor que seu pai montou. No entanto, Gacy tinha um relacionamento próximo com sua mãe e 2 irmãs, que o chamavam carinhosamente de Johnny. Ela tentou proteger seu filho do abuso do pai, mas sua intervenção frequentemente alimentava a raiva de John Sr., que acusava Gacy de ser um covarde e um menino da mamãe. No entanto, apesar de sua brutalidade, Gacy amava seu pai e ansiava por ter um relacionamento adequado de pai e filho, e ele tentou em vão agradar seu pai e ganhar sua aprovação. O relacionamento de Gacy com seu pai chegou ao fundo do poço quando, aos 7 anos, seu pai descobriu que ele e outro menino tocaram uma menina jovem de forma inapropriada. John Sr. açoitou seu filho impiedosamente com uma tira de barbear como punição. Por volta de 1949, o jovem Gacy começou a ser abusado sexualmente por um amigo da família em seu caminhão. No entanto, Gacy estava tão assustado que seu pai o culparia que não contou a ninguém sobre o abuso até anos depois. Depois de um encontro muito brutal com seu pai, Gacy saiu de casa. Ele foi para o oeste, chegando a Las Vegas, onde trabalhou como zelador no Palm Mortuary. Gacy era um bom trabalhador e apenas seguia com seu trabalho para ganhar o suficiente para voltar para casa. Ele confessou mais tarde que, numa noite, enquanto estava sozinho no necrotério, ele entrou no caixão de um adolescente morto e abraçou e acariciou o corpo, antes de perceber o que estava fazendo e sentir nojo de si mesmo. Após o incidente, Gacy ligou para sua mãe perguntando se o pai o permitiria voltar para casa. Seu pai concordou e naquele mesmo dia voltou dirigindo para Chicago. Ao chegar em casa, foi bem recebido por todos, exceto seu pai, que se mostrou indiferente ao seu retorno. Mesmo sem o diploma do ensino médio, Gacy se matriculou na Northwestern Business College ao retornar para casa. Ele se formou em 1963 e comemorou o dia com sua família. Logo após se formar, Gacy começou como trainee de gerência na Nunn Bush Shoe Company. Eles ficaram tão impressionados com ele, em 1964, antes de completar 22 anos, a empresa o transferiu para Springfield, Illinois, para gerenciar a loja de varejo em uma destacada loja de roupas. Gacy era perfeito para o trabalho. Ele era, naturalmente, um bom conversador, e sua personalidade extrovertida o tornava um bom vendedor. Pouco após sua transferência, ele começou a namorar Marilyn Myers, uma colega de trabalho, e logo ficaram noivos. Eles se casaram em setembro de 1964. Além do aumento de peso de Gacy, agravar sua condição cardíaca, as coisas estavam indo bem para ele e Marilyn. Eles eram financeiramente estáveis e Gacy era respeitado na comunidade. O futuro parecia promissor. Em fevereiro de 1966, Marilyn teve um filho. Eles o nomearam Michael e no ano seguinte o casal teve uma filha chamada Christine. Gacy descreveu esse período de sua vida como perfeito.
Após o nascimento dos filhos, ele conquistou a aprovação do pai. E em julho de 1966, seu pai pediu desculpas pelo abuso, dizendo: "Filho, eu estava errado sobre você." Em Springfield, Gacy descobriu a Câmara Júnior dos Estados Unidos, Jaycees, um grupo de jovens empresários e profissionais que trabalhavam juntos para melhorar sua comunidade. Na época, era uma organização exclusiva para homens de 18 a 40 anos. O grupo sempre celebrava seus sucessos e reconhecia membros destacados através de diversos jantares e cerimônias. Isso era algo que o extremamente sociável Gacy adorava. Ele sempre ansiava por reconhecimento e apreciação, algo que nunca recebeu de seu pai. Gacy logo subiu nas fileiras dos Jaycees e trabalhou incansavelmente para eles. Em 1965, ele foi eleito o primeiro vice-presidente e o homem notável do ano do capítulo. Após o nascimento de Michael, o sogro de Gacy ofereceu-lhe um emprego para gerenciar franquias KFC que possuía em Waterloo, Iowa. Os pais de Marilyn nunca gostaram de Gacy e até o casamento tentaram persuadi-la a não se casar com ele. Porém, oferecer o emprego a Gacy implicava que a filha e o neto deles ficariam próximos. O casal se mudou para um pequeno bangalô em um bom bairro da cidade e Gacy logo se juntou ao ramo de Waterloo dos Jays. Logo depois, o casal teve sua filha, Christine. Para o mundo, eles eram a família perfeita, respeitável, trabalhadora e financeiramente estável. No entanto, Fred Myers tinha uma opinião diferente sobre seu genro e não estava satisfeito com a maneira como ele administrava os restaurantes e se comportava com a equipe como se fosse o proprietário. O hábito de Gacy de dar comida grátis para seus amigos e membros do Juventude Cristã também irritou Myers, e se ele não fosse seu genro, ele teria demitido ele. Gacy apreciava sua nova vida em Waterloo, não menos porque a vida social do Juventude Cristã oferecia uma atividade um pouco mais emocionante envolvendo prostituição, pornografia e várias outras atividades viciosas, das quais Gacy participava com entusiasmo. Ele se deleitava com a nova libertinagem, gabando-se das mulheres com quem se deitava. Seu relacionamento com a esposa se tornou distante, e ele até oferecia favores sexuais dela para outros homens. Ele também a mantinha com pouco dinheiro, algo que os pais dela não entendiam, já que ele era bem pago por administrar os restaurantes deles. Gacy também ingressou na Patrulha Mercante, uma força de segurança que protegia suas instalações contra invasões. Ele também patrulhava à noite em seu carro, usando uma luz vermelha piscante no teto. Gacy frequentemente levava seus jovens funcionários em suas patrulhas, buscando impressioná-los. A esposa de Gacy revelou que ele tinha fascinação por polícia e veículos de emergência, e gostava de imaginar que influenciava esses serviços. Ele costumava levar refeições grátis do KFC para bombeiros e patrulheiros, e até se autodenominava Coronel John Gacy, quando chegava com comida para todos. A maioria das pessoas apreciava a comida grátis que ele dava, mas algumas pensavam que ele estava tentando comprar amigos e respeito da comunidade, parecendo gostar especialmente de impressionar garotos adolescentes. Não era incomum ver Gacy com um garoto adolescente ao seu lado em sua caminhonete, mas na época ninguém pensava nada disso porque o KFC contratava muitos jovens, e eles imaginavam que ele estava apenas dando uma carona para casa. Porém, alguns dos garotos que trabalhavam no KFC notaram que ele só dava carona para os jovens e atraentes. Rumores também começaram a surgir entre os funcionários sobre o interesse sexual do chefe em garotos jovens, e alguns começaram a recusar caronas e a evitar Gacy o máximo que podiam. Também se especulava que ele deliberadamente espirrava óleo quente de cozinha em alguns garotos para poder levá-los ao hospital em sua caminhonete. Apesar dos rumores, muitos Jaycees acreditavam que Gacy era um homem caridoso, e ele foi nomeado o vice-presidente mais destacado em 1967. Ele foi homenageado como o melhor capelão dos Jaycees em Iowa,
e parecia destinado a se tornar presidente do clube. Em 1968, a vida era boa para JC. Ele tinha 2 filhos adoráveis, e apesar de alguns encontros duvidosos, JC e Marilyn pareciam felizes. Ele decidiu entregar seu aviso prévio ao sogro e começar seu próprio negócio. Porém, tudo se desfez com uma batida na porta. Gacy atendeu e deu de cara com um policial. Gacy havia sido indiciado por molestar jovens garotos. O policial apresentou um mandado de busca e apreendeu da casa da família 5 rolos de filmagem obscena e um envelope contendo anúncios de filmagem pornográfica. Marilyn estava chocada. Não fazia ideia de que seu marido tinha preferências sexuais por garotos. Ela acreditava que ele era um homem trabalhador e um pai amoroso e tinha certeza de que haviam cometido um erro. As acusações contra Gacy foram feitas por 2 garotos que contaram ao júri que, em ocasiões separadas, Gacy os coagiu a ter encontros sexuais indesejados com ele. James Tullery, um jovem de 16 anos que trabalhava para Gacy no KFC, contou como Gacy o convidou para sua casa enquanto sua esposa estava no hospital, após dar à luz ao segundo filho. Eles jogaram sinuca, assistiram pornografia e beberam antes de Gacy propor algo ao jovem garoto. O garoto recusou suas investidas sexuais. Gacy, sob ameaça de faca, forçou o garoto a subir para o quarto. Após acidentalmente cortar o jovem, recuou e pediu desculpas, mas posteriormente o amarrou no porão. James fingiu estar morto e Gacy ficou preocupado e o libertou, concordando em levá-lo para casa. A segunda acusação veio de Donald Voorhees, um garoto de 15 anos que não trabalhava no restaurante, mas que fazia trabalhos estranhos para Gacy. O pai de Voorhees, um companheiro de JC, conhecia bem Gacy. Gacy disse que estava pesquisando para seu comitê de educação sexual e ofereceu $50 pela ajuda em sua pesquisa. Ao longo de vários meses, Gacy forçou Voorhees a cometer atos sexuais com ele. Ele embebedou o garoto e em vários locais o agrediu. O garoto ficou confuso sobre o que estava acontecendo com ele, mas Gacy disse para não contar a ninguém sobre os experimentos, senão entraria em contato com seu amigo gangster de Chicago. Gacy falhou em 2 testes de polígrafo, mas continuou negando as alegações feitas pelos meninos. Muitas pessoas na comunidade e nos JCs acreditaram em sua inocência e que estava sendo incriminado. No entanto, Gacy acabou admitindo ter um relacionamento remunerado com Voorhees. Apesar da admissão, nada relevante ocorreu na investigação. Acredita-se que isso possa ter ocorrido, porque Gacy tinha muitas provas incriminatórias contra a polícia, envolvendo o lado mais sórdido dos JCs. É provável que, se Gacy não tivesse agido como agiu, ele poderia ter se livrado do assalto, mas parece que não quis arriscar. Em 30 de agosto de 1968, Gacy convenceu seu funcionário Russell Schroeder, de 18 anos, a agredir fisicamente Voorhees para desencorajar o garoto a testemunhar. Gacy prometeu a Schroeder $300, que concordou com o acordo. Início de setembro, ele atraiu Voorhees para um parque isolado, pulverizou gás de pimenta em seus olhos e o espancou. Voorhees conseguiu escapar e relatou o assalto à polícia, identificando Schroeder como seu agressor. Eles o prenderam no dia seguinte, e inicialmente ele negou qualquer envolvimento, mas logo confessou ter agredido Voorhees, indicando que havia feito isso a pedido de Gacy. A polícia prendeu Gacy e o acusou também de contratar o garoto para agredir e intimidar Voorhees. Ele foi preso com fiança de $10.000 e teve avaliação psiquiátrica ordenada. Durante sua estadia forçada no hospital psicopata, ele frequentemente se agarrava aos membros da equipe e pacientes e tentava assumir certos aspectos de sua administração. Ele era amigável, mas muito opinativo, dizendo aos outros pacientes que não havia feito nada de errado e que estava lá como um paciente particular. Após 17 dias,
Notou-se que Gacy distorcia a verdade de modo a fazer parecer que suas ações não eram culpa sua. Ele era um ótimo conversador, com alta inteligência social e habilidade de influenciar pessoas. Contudo, Gacy negou responsabilidade pelas acusações e se colocou como vítima de uma perseguição. Ele foi diagnosticado com uma personalidade antissocial que não responderia a nenhum tratamento médico conhecido. No final, Gacy foi considerado apto para julgamento. Em 7 de novembro de 1968, Gacy se declarou culpado por sodomia envolvendo Voorhees, mas inocente das acusações relacionadas a outros jovens. Gacy alegou que Voorhees se ofereceu para ele e que ele agiu por curiosidade. Porém, sua história não foi acreditada e Gacy foi condenado por sodomia em 3 de dezembro e sentenciado a 10 anos de prisão na penitenciária estadual de Anamosa. Era a pena máxima possível na época, e o juiz que o condenou parecia perceber o perigo que Gacy representava para os meninos jovens, dando-lhe a maior sentença que podia. Atualmente, essa ofensa implica em uma pena máxima de 25 anos. Se isso fosse o caso em 1968, talvez nunca teríamos ouvido falar de John Wayne Gacy e muitas vidas poderiam ter sido poupadas. No dia em que Gacy foi condenado, sua esposa pediu o divórcio, requerendo a cobrar a casa, propriedade, guarda dos filhos e pensão alimentícia. O tribunal decidiu a seu favor e o divórcio foi finalizado em 18 de setembro de 1969. Marilyn concordou em fornecer a Gacy fotos das crianças 2 vezes por ano às suas custas. Gacy nunca solicitou nenhuma foto ou fez contato e nunca mais viu sua primeira esposa ou filhos. Durante sua prisão, Gacy rapidamente adquiriu uma reputação de prisioneiro modelo. Meses após sua chegada, ele se tornou chefe de cozinha. Ele também se juntou ao capítulo Juventude Cristã de detentos e elevou sua membresia de 50 para 650 homens em menos de 1 ano e meio. Ele é conhecido por garantir aumento no pagamento diário dos detentos e supervisionar projetos para melhorar as condições dos prisioneiros. Ele também gerenciou a instalação de um minicampo de golfe no pátio recreativo da prisão. No Natal de 1969, o pai de Gacy morreu de cirrose hepática. Ao ser informado da notícia, Gacy caiu no chão em prantos. Seu pedido de licença para comparecer ao funeral foi negado. Gacy era um prisioneiro modelo e em 18 de junho de 1970 foi libertado em condicional após cumprir apenas 18 meses de prisão. Lá para recebê-lo, após sua libertação, estava seu amigo de longa data Charlie Hill. Charlie Hill era uma das poucas pessoas de Waterloo que acreditava na inocência de Gacy, e durante sua prisão era seu único visitante regular. Durante o retorno a Waterloo, Gacy mencionou reconstruir sua vida. No entanto, menos de 24 horas depois, ele disse a Charlie que iria a Chicago para visitar sua mãe e que voltaria em alguns dias. Apesar de manter contato com Charlie Hill, Gacy nunca voltou a Waterloo. Gacy voltou a morar com sua mãe e começou a trabalhar em um restaurante. Ele continuava se gabando, dizendo aos colegas que serviu nos fuzileiros navais, era um jogador de sucesso e havia trabalhado como motorista de ambulância, tudo mentira. Após trabalhar em vários restaurantes locais, conseguiu emprego em um popular entre os jogadores de hóquei de Chicago e logo estava conseguindo ingressos para os jogos e distribuindo-os para seus amigos. Sua mãe, satisfeita com sua adaptação, concordou em ajudá-lo a comprar uma pequena casa em uma área tranquila e familiar na West Somerdale Avenue, Norwood Park. A casa era robusta, com fachada de telhas, garagem e pequeno gramado na frente e atrás. Dentro da casa havia 2 quartos e 2 cômodos extras que foram adicionados à sala de estar no térreo pelo proprietário anterior.
Em um dos quartos, havia uma porta secreta que levava a um espaço de 4 pés de profundidade sob a casa. Similarmente, na parte estendida da casa, espaços rastejantes foram adicionados por serem mais baratos que os porões. Quase assim que Gacy se mudou, ele fez reformas e sempre podia ser ouvido batendo, serrando e mexendo na casa. Ele também adicionou uma mesa de sinuca e máquinas de jogos em uma nova área de bar que mantinha sempre abastecida com álcool. Após sair da prisão, Gacy se tornou um predador, longe de ser um personagem reformado. Ele começou a frequentar o terminal de ônibus Greyhound na Clark e Randall Street, em Chicago. Diariamente, milhares de passageiros, incluindo adolescentes, em suas primeiras viagens desacompanhados, chegavam à cidade vindos de diversos locais dos Estados Unidos da América. Jovens chegando sozinhos na cidade ficavam vulneráveis, e cafetões e pervertidos frequentemente os seduziam para uma vida de prostituição ou pior. Para Gacy, era o local ideal para aliciar garotos adolescentes. Em 12 de fevereiro de 1971, apenas 8 meses após ser libertado da prisão, a polícia de Chicago acusou Gacy de conduta desordeira, após um adolescente que ele aliciou no terminal fazer uma denúncia contra ele. O garoto alegou que Gacy o aliciou e levou para casa, onde foi forçado a praticar um ato sexual. Felizmente para Gacy, o caso foi arquivado após a ausência do garoto no tribunal. Nem os vizinhos de Gacy, nem a Comissão de Liberdade Condicional souberam da acusação. Em 18 de outubro de 1971, Gacy foi oficialmente liberado da condicional e seus direitos de cidadania foram restaurados. O primeiro assassinato conhecido de Gacy ocorreu em 3 de janeiro de 1972, após uma festa que ele deu em casa. Após a festa, Gacy dirigiu até o centro cívico para ver uma exposição de esculturas de gelo, e nas primeiras horas da manhã, ele atraiu um menino de 16 anos da estação de ônibus Greyhound para o seu carro. O garoto viajava de Michigan para Nebraska e parou em Chicago. Gacy levou o adolescente para passear por Chicago e depois o convidou para passar a noite em sua casa antes de continuar a viagem no dia seguinte. Gacy contou mais tarde várias histórias sobre como ele veio a matar o menino, que ficou conhecido como Greyhound Busboy. O menino, ao contrário da maioria das vítimas, não foi estrangulado, mas esfaqueado 2 vezes no peito. Após o assassinato, Gacy afirmou que, enquanto ouvia o menino morrendo e ofegando por ar, ele havia experimentado um enorme prazer sexual. Ele percebeu que para si, a morte era a emoção suprema. Gacy enterrou o corpo em seu porão, mas mais tarde, quando sua segunda esposa se mudou e reclamou dos odores na casa, ele cobriu o corpo com concreto. Após a eventual prisão de Gacy, o corpo foi descoberto com ferimentos de faca e sob a laje de concreto descrita por Gacy. Os restos mortais, descobertos e não identificados por 14 anos, foram finalmente reconhecidos como sendo de Timothy Jack McCoy, de 15 anos, através de registros dentários. A identificação demorou tanto porque apenas 2 ou 3% da população tinha um trabalho dental tão único quanto McCoy. Gacy não matou novamente até cerca de 2 anos após seu primeiro assassinato. Em janeiro de 1974, ele estrangulou um jovem e escondeu seu corpo em um armário em sua casa antes de enterrá-lo. Ele disse mais tarde que fluidos corporais vazaram da boca e do nariz da vítima, manchando seu tapete. Como resultado, Gacy regularmente enfiava panos de pano, a roupa íntima da vítima ou uma meia na boca das vítimas subsequentes para evitar que esse vazamento ocorresse novamente. A segunda vítima segue desconhecida. Apesar de preferir meninos adolescentes, Gacy era frequentemente visto na presença de Carol Hoff, uma divorciada com 2 filhas pequenas. Carol visitava frequentemente a casa de Gacy, que a apresentou aos vizinhos junto com sua mãe. Ela se tornou um rosto familiar nos encontros dos residentes para jogos de cartas e bebidas.
Gacy era uma figura popular e considerada um vizinho prestativo na comunidade. Embora seu gosto pela decoração muitas vezes os alarmasse, sua casa, tanto por dentro quanto por fora, estava cheia de cores berrantes que se destacavam contra as casas mais conservadoras da área. Gacy era ativo em sua comunidade, emprestando voluntariamente suas ferramentas de construção e removendo a neve das calçadas dos vizinhos de graça. Ele também organizava festas de verão anuais com centenas de pessoas, incluindo políticos. Não surpreendeu ninguém quando Gacy anunciou seu casamento com Carol. Carol estava ciente do passado prisional de Gacy, mas ele era tão gentil e atencioso com ela. Após seu divórcio angustiante, ela sentia que ele poderia oferecer a ela e suas filhas uma vida estável. A única preocupação dela eram os humores instáveis de seu futuro marido. Ele alternava rapidamente entre calma e fúria intensa. Mesmo com as preocupações, o casal se casou em 1º de julho de 1972 e Carol e suas 2 filhas se mudaram para a casa de Gacy. As coisas pareciam bem no começo. A única coisa que incomodava Carol era o mau cheiro sentido em toda a casa. Carol não foi a única que notou. A mãe de Gacy, a sogra e os vizinhos que visitavam também mencionaram o mau cheiro. Gacy culpou a umidade debaixo da casa e tentou disfarçá-la com cal. Ele também bloqueou algumas saídas de ar para tentar reduzir o cheiro. No entanto, na realidade, nada havia mudado para Gacy, e por volta do tempo em que se casou pela 2ª vez, ele foi preso e acusado de agressão agravada e conduta imprudente. Gacy se passou por um xerife de polícia e forçou um jovem a entrar em seu carro sob a ameaça de prisão. Gacy ordenou que o garoto realizasse um ato sexual nele. O garoto, aterrorizado, conseguiu escapar. No entanto, as acusações foram posteriormente retiradas e o caso nunca foi a tribunal. A vida seguiu para os Gacys. Em 1974, ele começou a organizar grandes festas temáticas para amigos e vizinhos, gabando-se de suas conquistas. Muitos percebiam suas histórias exageradas e o humilhavam quando ele fazia afirmações sobre seus dias nos fuzileiros navais, polícia, corpo de bombeiros e como motorista de ambulância. Em 1974, Gacy também começou uma nova empresa que ele chamou de PDM Contractors. Significava pintura, decoração e manutenção. Por volta da mesma época, seu casamento com Carol começou a desmoronar. Seu temperamento e a admissão de que era bissexual causaram muita tensão, e menos de um ano após o casamento, Gacy começou a sair tarde da noite e não voltava até a manhã. Quando Carol perguntava aonde ele estava indo, ele dizia que não era da conta dela. O cheiro na casa era insuportável, e Carol não entendia por que seu marido não fazia nada. Tudo o que ele fazia era continuamente jogar cal virgem no vão sob a casa. Apesar de Gacy ser um bom provedor e trabalhador dedicado, Carol logo percebeu ter se casado com a pessoa errada. Porém, ela persistiu por suas filhas, que chamavam Gacy de papai. O limite foi quando Carol encontrou provas de que Gacy se encontrava com jovens rapazes e assistia pornografia gay. Depois de uma briga acalorada em outubro de 1975, Carol pediu o divórcio ao marido. Gacy concordou com o pedido de sua esposa, mas Carol continuou a viver na casa até fevereiro de 1976, quando ela e as filhas se mudaram para seu próprio apartamento. Em 2 de março daquele ano, o divórcio dos Gacy foi finalizado com base nas falsas alegações de infidelidade de Gacy. Contudo, após o divórcio, Carol e Gacy mantiveram contato e se relacionaram muito melhor do que quando casados. Gacy retomou seus interesses políticos ao ficar velho demais para participar dos Jaycees. Ele procurou Robert F. Martwick, o comissário democrata do município, foi informado sobre sua aspiração de concorrer a um cargo público. Martwick aconselhou Gacy a se tornar conhecido e se envolver em projetos da comunidade local primeiro. Em 1975, Gacy entrou para o clube do palhaço Jolly Joker, cujos membros se apresentavam em eventos beneficentes, desfiles e voluntariamente para crianças em hospitais.
Ele então criou seu próprio personagem palhaço, Pogo o Palhaço e Patches o Palhaço. Ele descreveu Pogo como um palhaço feliz e Patches como um personagem mais sério e começou a se apresentar localmente. Ele se apresentou como Pogo e Patches em inúmeras festas locais, funções políticas, eventos beneficentes e hospitais infantis. Gacy, às vezes, permanecia com sua roupa de palhaço após apresentações e bebia em um bar local antes de voltar para casa, tornando-se bem conhecido na área. Poucos sabiam, mas quando Gacy não estava entretendo as crianças locais como palhaço, ele estava tentando atrair adolescentes para sua casa ou carro, para persuadi-los a se envolverem em atos sexuais com ele. A força de trabalho da empresa de Gacy era composta principalmente por estudantes do ensino médio e homens jovens, e ele frequentemente propunha sexo ou insistia em favores sexuais em troca de empréstimos de veículos, ajuda financeira ou promoções. Ele também afirmava possuir armas. Uma vez disse a um empregado: "Você sabe como seria fácil pegar uma das minhas armas e te matar? E como seria fácil..." Gacy, alheio a essas atividades, entrou na política do Partido Democrata local, oferecendo seus funcionários para limpar a sede gratuitamente. Ele foi recompensado por seu serviço comunitário com uma nomeação para servir no Comitê de Iluminação de Ruas do município de Norwood Park, ganhando posteriormente o título de capitão de distrito. Em 1975, Gacy foi nomeado diretor do desfile anual do Dia da Constituição Polonesa de Chicago e supervisionou este evento de 1975 a 1978. Gacy conheceu e foi fotografado com a primeira-dama Rosalind Carter em maio de 1978, através de seu trabalho com o desfile. O evento mais tarde constrangeu o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América. Nas fotos, Gacy é visto usando um broche S, indicando uma pessoa com autorização especial. John Butkovich, um jovem de 17 anos, trabalhava em uma loja de ferragens. Gacy gostou dele e ofereceu-lhe um emprego na PDM. John gostava de trabalhar para Gacy e trabalhava longas horas por um salário razoável. Se ele trabalhava até tarde, às vezes ficava na casa de Gacy. Carol, que ainda morava na casa, se acostumou com Gacy, deixando seus trabalhadores ficarem e não pensou nada disso. Porém, o relacionamento entre Gacy e John logo se deteriorou quando Gacy se negou a pagar pelo trabalho realizado. John e alguns amigos foram à casa de Gacy exigir o que lhes era devido, iniciando uma discussão. Gacy expulsou os rapazes de sua propriedade e John deixou seus amigos em casa em seu Dodge. A data era 1º de agosto de 1975 e naquela noite, John não voltou para a casa de seus pais. Isso era muito incomum e atípico dele. No dia seguinte, seu Dodge 1968 foi achado perto do cruzamento de Sheridan e Lawrence com sua jaqueta, carteira dentro e as chaves na ignição. Os pais de John reportaram seu desaparecimento à polícia. Eles também contataram Gacy, que se ofereceu para ajudar a procurá-lo. Mas os pais de John sugeriram que a polícia interrogasse Gacy, que lhes disse que John e 2 amigos foram à sua casa exigir o pagamento atrasado, mas chegaram a um acordo e os 3 saíram. Nos 3 anos seguintes, os pais de John ligaram para a polícia mais de 100 vezes, pedindo que eles investigassem Gacy mais a fundo, mas eles trataram o desaparecimento de seu filho como apenas mais um adolescente fugitivo. A verdade era que Gacy havia encontrado John saindo de seu carro na esquina da South Lawrence Avenue, acenando para chamar sua atenção. Segundo Gacy, John se aproximou de seu carro declarando: "Eu quero falar com você." Gacy convidou John para entrar em seu carro e depois para sua casa, alegando que resolveriam a questão dos salários atrasados. Gacy embebedou John em sua casa e o enganou para que permitisse que seus pulsos fossem algemados atrás das costas. Então ele sentou em seu peito e o estrangulou.
ele deixou o corpo de John em sua garagem, com a intenção de enterrá-lo mais tarde no porão. Porém, quando sua esposa e enteadas voltaram antes do previsto, Gacy enterrou o corpo de John sob o piso de concreto da garagem, onde planejava originalmente abrir um dreno. Após o divórcio, mas com a ex-esposa e enteadas ainda morando com ele, Gacy saía tarde da noite em busca de jovens homens para ter relações sexuais. Ele não matou todas as pessoas com quem teve contato, mas a frequência de seus assassinatos aumentou após sua esposa se mudar em 1976. Nessa época, suas festas e visitantes noturnos eram mais frequentes, e os vizinhos notaram que a maioria dos convidados eram jovens, bonitos, adolescentes ou homens. Também não passou despercebido que ele passava muito tempo cavando em seu jardim e reformando e ampliando sua propriedade. Seu comportamento errático não preocupou excessivamente seus vizinhos, que apenas o consideravam um homem trabalhador e sociável que fazia muito pela comunidade e que eles acreditavam ser apenas um pouco excêntrico. Na verdade, nesse período, Gacy estava em seu auge prolífico. Ele sequestrou e assassinou pelo menos 21 meninos e jovens, com idades entre 14 e aproximadamente 28 anos. Gacy não teve dificuldades em encontrar e fazer amizade com meninos, contratando muitos deles para trabalhar em seu negócio em expansão. Ele conheceu outros em bares e próximo à estação de ônibus Greyhound, muitos que iriam para a cidade iniciar novas vidas ou buscar emprego. Gacy atraía os jovens com promessas de trabalho na construção ou outros truques. Gacy fazia amizade com meninos jovens quando se apresentava de palhaço em festas infantis e eventos de caridade. Neste período, Gacy sequestrou e assassinou 18 anos, visto pela última vez em Chicago em 6 de abril de 1976. Ele enterrou Darryl sob a sala de jantar com um pedaço de pano alojado em sua garganta. 5 semanas depois, na tarde de 14 de maio, Randall Heffert, de 15 anos, desapareceu ao voltar da escola para casa. Samuel Stapleton, de 14 anos, desapareceu horas após seu sequestro, quando voltava para casa do apartamento da irmã. Os meninos foram enterrados juntos no vão rasteiro. Os investigadores acreditam que as vítimas foram assassinadas na mesma noite. Em 3 de junho, semanas depois, Gacy assassinou Michael Bonin, um adolescente de 17 anos de Lakeview. Michael desapareceu enquanto viajava de Chicago. Gacy estrangulou-o com uma ligadura e enterrou-o embaixo do quarto de hóspedes. John frequentemente percorria as ruas de Uptown e Newtown, em Chicago, em busca de garotos jovens que ficavam nas esquinas das ruas, vendendo-se para homens de meia idade. Gacy preferia garotos adolescentes de boa aparência, embora algumas de suas vítimas tivessem apenas 8 ou 9 anos de idade. Nos anos 70, Uptown, Chicago era conhecido pela prostituição de rua e pelas condições de vida precárias. Diferente de outros lugares, era um local onde a comunidade gay era quase aceita e Gacy se sentia à vontade, convivendo com outros homens de meia idade e casados que escondiam sua sexualidade havia anos. Os garotos de programa compartilhavam experiências dos clientes com quem saíam e aprenderam que um certo tipo de homem gostava de infligir dor e medo em suas jovens vidas. Logo se espalhou a notícia sobre um homem acima do peso que andava por aí em um Oldsmobile preto novo. Um menino contou como entrou no carro do homem de barriga grande que o levou para uma casa na Avenida Summer, em West Norwood. Seu primeiro encontro com o homem foi tranquilo, mas no segundo encontro, ele foi violento e o agrediu. O menino reagiu, mas foi molestado mesmo assim. Ele escapou dizendo que seu amigo anotou a placa do carro do homem para proteção. Ele foi devolvido ao local onde havia sido encontrado. Porém, correu a notícia de que o sujeito gordo no carro preto era perigoso. Ele era conhecido por ser generoso com seu dinheiro, mas perigoso. Ele foi até acusado pelo desaparecimento de uma prostituta de 9 anos que foi denunciada à polícia da divisão juvenil, que vigiou sua casa por 2 semanas, notando um fluxo de jovens homens entrando e saindo.
Contudo, quando questionados sobre Gacy, todos negaram qualquer ato impróprio, semelhante a investigações anteriores sobre ele. As conexões dele com outros garotos desaparecidos não foram investigadas a fundo. Billy Carroll Jr. era o tipo de garoto que parecia estar sempre se metendo em problemas. Aos 9 anos, ele estava em um abrigo para menores por roubar uma bolsa e, aos 11, foi pego com uma arma. Billy era travesso e passava a maior parte do seu tempo nas ruas do centro de Chicago. Aos 16 anos, ele ganhava dinheiro organizando encontros entre garotos homossexuais adolescentes e clientes adultos, recebendo uma comissão. Em 13 de junho de 1976, Billy saiu de casa para as ruas e nunca mais retornou. Outra vítima de Gacy, que foi encontrada 2 anos depois, enterrada no vão entre a casa de Gacy. Após a morte de Billy, Gacy matou mais 3 garotos em menos de 4 semanas. Eles tinham entre 16 e 28 anos, embora o mais velho nunca tenha sido identificado. Em 5 de agosto, James Hackinson, um jovem de 16 anos de Minnesota, ligou para sua família, possivelmente da casa de Gacy. Eles nunca mais ouviram falar dele, e ele foi encontrado enterrado no porão, sob o corpo de um jovem de 17 anos chamado Rick Johnston, que foi visto vivo pela última vez em 6 de agosto. Acredita-se que Gacy assassinou mais 2 homens não identificados entre agosto e outubro de 1976. Em 24 de outubro, Gacy sequestrou e matou os amigos adolescentes Kenneth Parker e Michael Marino. Os 2 foram vistos pela última vez fora de um restaurante na rua Clark, em Chicago. 2 dias depois, William Bundy, um trabalhador da construção civil de 19 anos, desapareceu após informar a sua família que iria a uma festa. William trabalhava para Gacy e foi encontrado morto embaixo do quarto dele. 1976 foi uma época em que não havia telefones móveis ou internet, então não era incomum os pais não terem notícias de seus filhos por longos períodos de tempo, especialmente quando eles saíam para viajar. Outros eram andarilhos que ninguém sentia falta. Contudo, em diversos casos, como no sumiço de John Butkovich, familiares e amigos insistiam que era atípico de seu ente querido desaparecer ou ser considerado fugitivo. Uma das vítimas era 17 anos. Gregory era um rapaz bonito e bem quisto que gostava de nada mais do que sair com seus amigos e namorada. Ele ficou encantado quando, no final de 1976, conseguiu um emprego após a escola no negócio de Gacy e tinha dinheiro para arrumar seu carro velho. Tudo parecia correr bem para o rapaz. Contudo, nas primeiras horas de 12 de dezembro de 1996, logo após deixar sua namorada em casa, Greg desapareceu. Era totalmente fora do comum para o garoto caseiro não entrar em contato com seus pais ou sua namorada para informá-los de seu paradeiro. Até mesmo passar a noite fora era algo que ele nunca fazia. Seus pais, muito preocupados, contataram todos os seus amigos e namorada, mas ninguém sabia onde ele estava. Ao contatarem a polícia, foram informados que ele provavelmente fugiu. Isso era algo que seus pais não estavam dispostos a aceitar. Na tarde seguinte, o carro Pontiac marrom de 1966 de Greg foi encontrado destrancado e abandonado atrás de uma loja de animais em Niles, condado de Cook, Illinois, diretamente vizinho à fronteira noroeste da cidade de Chicago. A mãe de Greg lembrou que Gacy devia dinheiro a seu filho pelo trabalho realizado e entrou em contato para saber notícias. Gacy disse que Greg havia ligado dias após seu desaparecimento, deixando uma mensagem na secretária eletrônica informando que iria trabalhar no dia seguinte. Mas quando ela pediu para ouvir a gravação, ele alegou que já havia sido apagada. Após a conversa, a senhora Godzik instou a polícia de Chicago a falar com Gacy sobre seu filho desaparecido. Considerando que Gacy já havia sido entrevistado sobre o desaparecimento de John Butkovich, era de se esperar que uma conexão fosse feita. No entanto, Greg morava na área policial 5, enquanto John morava na área 6,
e aparentemente não havia comunicação entre as duas divisões, e assim a ligação comum não foi reconhecida. Se mais investigações fossem feitas, o histórico de agressão sexual de Gacy e o fato de ele ser a última pessoa a falar com os meninos desaparecidos teriam sido revelados. Porque Greg não se encaixava no perfil típico de um fugitivo, seu caso também foi destaque no jornal local, o Learner Times. O repórter que escreveu o artigo até conversou com Gacy, que disse acreditar que o menino tinha fugido, embora o repórter tenha escrito seu nome errado no artigo, pois estava escrito como John Gacy, G-A-S-E-Y. Os pais de Greg contrataram depois o detetive particular Anthony Pelizano, conhecido por achar crianças fugitivas, mas nem ele conseguiu encontrar nada. Menos de 2 meses após o desaparecimento de Greg, John Cizik, de 19 anos, também desapareceu. Ele era conhecido tanto de Godzik quanto de Butkovich, e como eles, não tinha motivo para fugir, mas novamente a conexão foi perdida. Gacy tinha o carro de John, mas conseguiu enganar a polícia, alegando que o vendeu para ele, pois precisava do dinheiro para deixar a cidade. Até o final de 1977, Gacy havia assassinado mais 6 jovens. A primeira vítima foi Robert Gilroy, um estudante de 18 anos da Universidade de Illinois. Robert morava a cerca de 4 quarteirões de Gacy e era filho de um sargento da polícia de Chicago. Em 15 de setembro de 1977, ele deveria pegar um ônibus com outros estudantes para um passeio a cavalo. Robert nunca apareceu? O comportamento incomum preocupou os amigos, que contataram os pais dele e o declararam desaparecido. Na época, Gacy estava em Pittsburgh e não retornou a Chicago até 16 de setembro, quando o corpo de Robert foi finalmente encontrado, junto com as outras vítimas de Gacy, sob o vão da casa. Isso levou a especulações de que talvez Gacy tivesse um cúmplice. No entanto, apesar de Gacy ter vários jovens em sua casa por longos períodos de tempo, nunca houve qualquer evidência de que ele tinha um cúmplice. 10 dias após o desaparecimento de Robert, um ex-militar americano de 19 anos, John Maury, ex-fuzileiro naval, sumiu após deixar a casa da mãe para ir andando ao seu apartamento. John foi encontrado mais tarde estrangulado e enterrado embaixo do quarto principal da casa de Gacy. No dia 17 de outubro, Russell Nelson, de 21 anos, desapareceu. Ele era de Minnesota e estava em Chicago buscando trabalho. Ele foi visto pela última vez do lado de fora de um bar na cidade. Menos de 4 semanas depois, Gacy assassinou o adolescente Robert Winch, de 16 anos, de Kalamazoo, Michigan, e o enterrou no porão. Em 18 de novembro, Tommy Boylan, pai de 20 anos, sumiu depois de sair de um bar em Chicago. À medida que o Natal se aproximava, Gacy matou outro jovem, David Tausman, que estava a caminho de um concerto de rock em Hammond. Em 30 de dezembro de 1977, Gacy sequestrou Robert Donnelly, 19 anos, de um ponto de ônibus em Chicago. Ele levou Robert para sua casa, onde o estuprou, torturou e repetidamente mergulhou sua cabeça em uma banheira até que ele desmaiou. Durante o suplício, Gacy provocava Robert com declarações como: "Não estamos brincando de jogos divertidos esta noite?" Robert estava tão traumatizado que pediu a Gacy para matá-lo. Após várias horas, Gacy levou Robert ao seu local de trabalho e o libertou, alertando que se ele fosse a polícia, não acreditariam nele. Robert ignorou a ameaça e denunciou o assalto à polícia. Gacy foi interrogado em 6 de janeiro de 1978. Gacy afirmou estar em um relacionamento de escravidão sexual com Robert, mas insistiu que era consensual. Surpreendentemente, a polícia acreditou nele e não o acusou. No mês seguinte, Gacy matou William Kindred, de 19 anos, que desapareceu em 16 de fevereiro. A essa altura, o porão da casa de Gacy estava cheio e William foi a última vítima que ele enterrou lá.
Em 21 de março, Gacy atraiu Jeffrey Rignall, de 26 anos, para o seu carro. Pouco depois, ele entrou no veículo. Gacy o cloroformizou e o levou para sua casa, onde seus braços e cabeça foram presos em um dispositivo de pelourinho que ele chamava de hack, que estava fixado no teto. Gacy estuprou e torturou Rignall com vários instrumentos, cloroformizando-o até que perdesse a consciência. Depois de atormentá-lo, ele o abandonou, desacordado, mas ainda vivo, no Lincoln Park de Chicago. Jeffrey cambaleou até o apartamento da namorada e a polícia foi informada do assalto. A princípio, eles não investigaram Gacy, pois Rignall tinha poucos detalhes além do modelo do carro. Ele também estava tão gravemente ferido que passou 6 dias no hospital. Determinado a obter justiça, Rignall e seus amigos vigiaram a área perto de onde ele foi capturado. Eles avistaram o carro preto de Gacy circulando, então o seguiram até o número 8213 da West Summerdale. Armado com essa nova informação, ele forneceu à polícia o número da placa e o endereço, mas eles ainda não agiram com base na informação. Quando a polícia deu crédito ao relato de Rignall, Gacy já estava preso por acusações de homicídio. Rignall escreveu um livro sobre seu calvário mais tarde. Até 1978, o porão estava repleto de corpos. Mas ainda não havia pistas, e muitos consideravam Gacy um bom vizinho e trabalhador da comunidade. Ele até levou uma nova namorada para morar consigo, e disse ao vizinho que se casaria de novo. Contudo, o relacionamento foi breve e ela foi pouco conhecida. Gacy mantinha contato regular com Carol e era visto com ela em eventos sociais. Eles visitavam a casa ocasionalmente, apesar dela reclamar do mau cheiro. Gacy sempre foi gentil e generoso com sua mãe e irmãs, e manteve contato próximo com elas, sempre lembrando dos aniversários e ajudando onde podia, embora ele nunca tenha oferecido a mesma generosidade para seus próprios filhos de seu primeiro casamento, como você sabe, dos quais ele se afastou completamente. Apesar dessa aparência, Gacy ainda estava pegando adolescentes e os matando. Mas porque ele tinha ficado sem espaço embaixo de sua casa, ele começou a se livrar de suas vítimas, jogando-as da ponte I-55 no Rio des Plaines. Gacy confessou depois que jogou 5 corpos no rio em 1978 e acreditava que um tinha caído em uma barcaça que passava. Apenas 4 corpos foram encontrados. A primeira vítima conhecida jogada no rio foi Timothy O'Rourke, de 20 anos, que ele pegou e assassinou em meados de junho, depois de deixar seu apartamento para comprar cigarros. Antes de desaparecer, O'Rourke contou ao colega de quarto que um empreiteiro do Noroeste lhe ofereceu um emprego. Em 12 de novembro de 1978, o corpo de Frank Landgan, de 19 anos, foi encontrado Tonum, no Rio des Plaines. Ele era mais uma vítima de Gacy. Pouco depois da descoberta do corpo de Frank, outro jovem desapareceu. Seu nome era James Mazará, um residente de Elmswood Park de 20 anos, que desapareceu em 24 de novembro. Ele também havia dito à sua irmã que tinha um emprego na indústria da construção. Robert Piest, de apenas 15 anos, desapareceu misteriosamente enquanto trabalhava em uma farmácia. Sua mãe veio buscá-lo depois do trabalho e esperava na loja. Robert pediu que ela esperasse enquanto ele conversava com um empreiteiro sobre uma oferta de emprego. Robert nunca retornou. 3 horas após o desaparecimento de Robert, o departamento de polícia de Des Plaines foi notificado e o tenente Joseph Kozenitsak começou a investigar. Depois de aprender o nome do empreiteiro que havia oferecido o trabalho para Robert, o tenente bateu na porta de Gacy. Gacy atendeu e Joseph informou sobre o menino desaparecido, pedindo que o acompanhasse à delegacia para interrogatório. Gacy disse que não podia sair no momento devido a uma morte recente na família e precisava atender algumas ligações, mas desceria mais tarde. Gacy apareceu na estação às 3h20 da manhã.
Ele estava coberto de lama, dizendo que sofreu um acidente de carro. Ao retornar à delegacia mais tarde naquele dia, ele negou envolvimento no desaparecimento recente. A pedido dos detetives, Gacy preparou uma declaração escrita, detalhando seus movimentos no dia 11 de dezembro. Joseph fez uma verificação de antecedentes em Gacy e descobriu que ele havia sido preso por sodomia com um adolescente anos antes. Logo depois, Joseph obteve um mandado de busca para a casa de Gacy. A primeira busca na propriedade de Gacy, em 13 de dezembro de 1978, revelou vários itens suspeitos. Entre os itens estavam distintivos policiais, uma pistola de partida Brevetta de 6mm, seringa e agulha hipodérmica. Os investigadores também encontraram algemas, livros sobre homossexualidade, filmes pornográficos, cápsulas de nitrito de amila e um brinquedo sexual. Em um dos quartos, eles encontraram um anel da turma de 1975 da Maine West High School, gravado com as iniciais Ótio Todita AS, ao lado de um pedaço de corda de nylon de 36 polegadas. O vão localizado abaixo da casa de Gacy foi revistado, e a primeira coisa que chamou a atenção dos investigadores foi um odor pútrido que eles acreditavam ser de esgoto. A terra no vão estava salpicada de cal, mas parecia não ter sido tocada. A polícia não encontrou mais nada durante a primeira busca no vão. Gacy ficou furioso com a polícia por revistar sua propriedade e contatou seu advogado imediatamente. Quando apresentaram a Gacy uma renúncia de Miranda declarando seus direitos e pediram para ele assinar, ele se recusou. A polícia não tinha nada para prendê-lo e, eventualmente, teve que libertá-lo após mais questionamentos sobre o desaparecimento de Peace. Porém, eles confiscaram o veículo de Gacy e outros veículos de trabalho, colocando-o sob vigilância constante. Investigações adicionais foram descobertas, algumas delas queixas feitas contra Gacy, em particular a mais recente apresentada por Jeffrey Rignell. As coisas se encaixavam, mas ainda não o suficiente para prendê-lo. O próprio Gacy estava ficando inquieto. No início, ele brincava com a polícia de vigilância e até trazia comida para eles, mas logo começou a acusá-los de assédio. Uma análise detalhada do veículo de Gacy revelou um pequeno aglomerado de fibras que poderiam ser cabelos humanos. Naquela noite, os oficiais realizaram um teste com 3 cães pastores alemães, treinados para buscar, para determinar se Piest esteve presente em algum dos veículos de Gacy. Um dos cães se aproximou do Oldsmobile de Gacy e deitou no banco do passageiro, o que o treinador do cão informou aos investigadores que era uma reação à morte, indicando que o corpo de Piest esteve presente no veículo. Após a busca policial na casa de Gacy, alguns de seus amigos foram interrogados na delegacia. Gacy tinha dito aos amigos que a polícia tentava acusá-lo de um assassinato, mas afirmou ser inocente e estar sendo incriminado injustamente. Das entrevistas, a polícia obteve poucas informações ligando Gacy a Robert Piest, e os amigos de Gacy não acreditavam que ele seria capaz de matar um adolescente. Frustrados pela falta de evidências que ligavam Gacy a Piest, a polícia decidiu prender Gacy por posse de maconha e Valium. Gacy, desconhecido pela polícia na época, havia confidenciado a um amigo e colega de trabalho, um dia antes de sua prisão, que realmente tinha matado. Gacy também lhe disse que matou várias pessoas porque eram más e tentaram chantageá-lo. Na sexta-feira, 22 de dezembro de 1978, Gacy finalmente confessou à polícia que matou pelo menos 30 pessoas e enterrou a maioria dos restos de suas vítimas sob o vão da sua casa. Ele também admitiu que às vezes mantinha os corpos mortos debaixo de sua cama ou no sótão por várias horas, antes de finalmente enterrá-los. Os investigadores voltaram e revistaram a casa de Gacy novamente. A polícia começou a escavar uma área sob a garagem onde Gacy disse que havia enterrado um corpo.
Mas antes de começarem a escavar, fizeram outra busca no porão da casa. Não demorou muito para descobrirem um monte de terra suspeito. À medida que começaram a cavar, o cheiro distintivo de morte estava por toda parte, e eles estavam prestes a fazer uma descoberta horrível. Cuidadosamente começaram a escavar corpo após corpo, alguns decompondo, alguns esqueléticos, e à medida que os dias passavam, o número de corpos aumentava. Algumas vítimas foram encontradas com roupas íntimas ou papel toalha alojados profundamente em suas gargantas. Outras foram enterradas tão próximas que a polícia acredita que foram mortas ou enterradas ao mesmo tempo. Gacy confirmou mais tarde à polícia que em várias ocasiões matou mais de uma pessoa em um dia. No entanto, o motivo que ele deu para estarem enterrados tão próximos era que ele estava ficando sem espaço e precisava economizar. Até 28 de dezembro de 1978, a polícia havia removido um total de 27 corpos da casa de Gacy. Porém, esse não foi o resultado final. Eles também haviam ligado a morte de Frank Landingen, cujo corpo foi encontrado no rio Des Plaines, Agassiz, depois que a carteira de motorista de Frank foi encontrada na casa de Gacy, bem como James Mazzara, que também foi encontrado com a já muito familiar cueca alojada em sua garganta. No fim de fevereiro de 1979, a polícia continuava escavando a propriedade de Gacy. Eles já haviam completamente esvaziado a casa, mas acreditavam que ainda havia mais corpos a serem encontrados, e estavam certos. Durante a quebra do concreto do pátio de Gacy pelos trabalhadores, outra descoberta horrível foi feita. Encontraram o corpo de um homem, ainda bem preservado, no concreto. O homem vestia shorts jeans azul e usava aliança de casamento. As vítimas de Gacy não se limitavam mais a meninos jovens ou suspeitos de serem homossexuais, incluindo também homens casados. Na semana seguinte, outro corpo foi descoberto. O 31º corpo ligado a Gacy foi encontrado no rio Illinois. Os investigadores identificaram o jovem por uma tatuagem em seu braço. O nome da vítima era Timothy O'Rourke. Na mesma época, outro corpo foi achado na propriedade de Gacy. O corpo foi encontrado sob a sala de recreação da residência de Gacy. Foi o último corpo encontrado na propriedade de Gacy. Logo após a descoberta, a casa foi destruída e reduzida a escombros. Infelizmente, entre os 32 corpos que foram descobertos, o de Robert Piest, última vítima de Gacy, ainda não foi contabilizado. Em abril de 1979, os restos mortais de Robert Piest foram encontrados no rio Illinois. Seu corpo supostamente ficou preso em algum ponto do rio, dificultando sua localização. Porém, ventos fortes provavelmente desalojaram o cadáver, levando-o até as comportas na barragem de Dresden, onde foi recuperado. As autópsias de Piest concluíram que ele sufocou com toalhas de papel enfiadas na garganta. A busca pelos mortos finalmente chegou ao fim, mas as investigações estavam longe de terminar, pois tentavam identificar as vítimas. Investigadores da polícia seguiram comparando registros dentários e pistas para identificar as vítimas restantes encontradas na propriedade de Gacy. Todas as vítimas, com exceção de 9, foram identificadas. O julgamento por assassinato de John Wayne Gacy começou no dia 6 de fevereiro de 1980, no prédio dos Tribunais Criminais do Condado de Cook, em Chicago. Os membros do júri, que consistiam em 5 mulheres e 7 homens, ouviram enquanto o promotor Bob Egan falava sobre a vida de Robert Piest e sua morte horrível, e como Gacy era responsável por seu assassinato e de outros 32 jovens. Egan contou a eles sobre a investigação em Gacy, a descoberta de corpos embaixo de sua casa, e como as ações de Gacy eram premeditadas e racionais. Alguns jurados estavam descobrindo detalhes dos assassinatos de Gacy pela primeira vez. A declaração inicial de Egan foi seguida por um dos advogados de defesa de Gacy, Robert Motta. Ele se opôs à declaração de Egan,
alegando que as ações de Gacy eram de fato irracionais e impulsivas, mas afirmando que ele estava insano e não mais no controle de seu comportamento. Se Gacy fosse considerado insano, ele se tornaria um tutelado do sistema de saúde mental do Estado. Além disso, não haveria limites de tempo para sua prisão, podendo ser libertado quando considerado mentalmente estável para reintegrar a sociedade. O julgamento de 5 semanas revelou detalhes horríveis sobre como Gacy matou suas vítimas. Em sua defesa, amigos e vizinhos falaram de um homem gentil e generoso. O lado mais sombrio de sua vida e temperamento também foram expostos, e suas vítimas que sobreviveram contaram as histórias angustiantes da tortura que ele as submeteu. Ex-funcionários relataram mudanças de humor de Musk e como ele os enganava para serem algemados. Outros relataram que ele frequentemente flertava com eles no ambiente de trabalho. O depoimento de Jeffrey Ringel não durou muito tempo, porque ele se desmoronou ao contar ao tribunal os detalhes de seu estupro. Ringel estava tão estressado que começou a vomitar e chorar histericamente. Ele acabou sendo retirado do tribunal enquanto Gacy assistia, sem demonstrar nenhum sinal de emoção. Depois dos argumentos finais e mais de 100 depoimentos durante 5 semanas, o júri ficou responsável pela decisão. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de retornar com o veredicto. O tribunal estava preenchido com silêncio, e todos se levantaram quando o júri entrou com seu veredicto. O silêncio foi quebrado quando o escrivão do tribunal leu: "Nós, o júri, consideramos o réu, John Wayne Gacy, culpado." Gacy foi considerado culpado pelo assassinato de 33 rapazes. Ele detinha a notoriedade singular de ter sido condenado pelo maior número de assassinatos na história americana. Gacy foi condenado à morte e enviado ao Centro Correcional Menard. John Wayne Gacy foi executado por injeção letal logo após a meia-noite de 10 de maio de 1994, na prisão Stateville, em Joliet, Illinois. Gacy caminhou serenamente para a morte. Ele não demonstrou remorso pelas 33 jovens vidas interrompidas, nem pela imensa dor e perda causadas às famílias. Antes do início da execução, os produtos químicos usados solidificaram inesperadamente, bloqueando a linha intravenosa que os administraria no braço de Gacy. As persianas da janela, por onde as testemunhas observavam a execução, foram fechadas temporariamente enquanto a equipe substituía o tubo entupido. Após 10 minutos, as persianas reabriram e a execução prosseguiu. A declaração final de Gacy ao seu advogado antes de sua execução foi que matá-lo não compensaria a perda de outros, e que o Estado estava o assassinando. Suas últimas palavras ditas teriam sido: "Beije minha bunda." Na sua última refeição, Gacy pediu um balde de KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Diet. Enquanto ele morria, uma multidão de mais de 1.000 pessoas se reuniu do lado de fora, a maioria a favor da execução, com alguns manifestantes contra a pena de morte presentes. Após a morte de Gacy ser confirmada a 1h58 da manhã, em 10 de maio de 1994, seu cérebro foi removido e ainda está em posse de Helen Morrison, uma testemunha da defesa no julgamento de Gacy, que entrevistou Gacy e outros assassinos em série, na tentativa de isolar traços de personalidade comuns de sociopatas violentos. O restante de seu corpo foi cremado. Gacy, como tantos outros serial killers, tem sido o assunto de muitos filmes, livros e projetos de televisão. Algumas das obras de arte e esboços que ele criou enquanto esperava no corredor da morte, especialmente os de Pogo, o palhaço, foram vendidos por centenas de dólares para colecionadores de memorabilia macabra. Também foi rumor recentemente que Zak Bagans queria comprar o cérebro em conserva de Gacy de Helen Morrison para exibir em seu museu, junto com outras murderabilias ligadas a outros serial killers.
Para os amigos e famílias das vítimas de Gacy, seu tormento nunca acaba, assim como aqueles que sobreviveram às suas garras. É difícil acreditar que um homem possa ter prazer em causar o sofrimento e a morte de tantas vidas jovens.